Olá, meu nome é Roger Menezes, eu sou cartomante, tarólogo, numerólogo, astrólogo e terapeuta holístico. Neste vídeo, não estarei aqui para contar exatamente uma história de lobisomens, sobre lobisomens, mas para falar de um caso que de certa forma envolve uma história, mas que, na minha opinião, não é real. Não chega nem a ser lenda. Na realidade é um marketing. É algo inventado com o propósito de marketing, de divulgar, digamos assim, o nome da igreja em questão. Eu vou explicar melhor. Eu estou me referindo ao São Cristóvão, que é um santo da Igreja Ortodoxa Oriental. Repetindo, eu estou me referindo a São Cristóvão, que é um santo do qual as pessoas têm devoção na Igreja Ortodoxa Oriental. Veja bem, São Cristóvão, segundo a lenda, quero deixar isso bem claro, era um sinocéfalo, ou seja, era um cabeça de cão. Para resumir, um lobisomem. Ele era aquela espécie de lobisomem que vivia em tribos, algumas canibais, eles eram canibais, outras não. Algumas viviam em ilhas, algumas dessas tribos viviam em ilhas, outras viviam em montanhas, como da China e da Índia. Entendido? Então São Cristóvão, segundo a lenda, ele era um sinocéfalo, ou um cabeça de cão, e pertencia a uma dessas tribos que eram espalhadas pelo mundo, em ilhas, montanhas, de localidades como China, Japão, Índia, Tibete, enfim. Então vamos lá. Existe, antes de eu contar a história, certo? Eu quero deixar bem claro que existe uma espécie de hipótese, digamos assim, que houve uma má interpretação. Ao invés de chamar São Cristóvão, ou dizer que o mesmo era cananeu, chamaram-no de Canineu. Então essa coisa de chamar ele de Canineu, que lembra canino, foi que talvez tenha, de certa forma, incentivado essa lenda. Ou seja, alguns dizem que é lenda que foi aumentada, inventada pelo fato dessa má interpretação, pois, como vocês devem saber, cananeus eram um povo de uma determinada tribo, de uma determinada região, ok? E canineu não, canineu é outra coisa, vem de canino, de cachorro, cão, ok? Então, a lenda conta que ele era um sinocéfalo, como eu já falei, sinocéfalo ou cabeça de cão, uma espécie de lobisomem. Quem conta isso com mais propriedade foi um bispo, né, da Igreja Ortodoxa Oriental, ele era chamado Walter de Speyer. Repetindo, Walter de Speyer. Na realidade, pronunciando de forma correta, se isso for inglês, seria Walter de Speyer. Ele dizia que São Cristóvão, antes de se converter ao cristianismo, antes de aceitar Jesus, antes de ser batizado, ele era um monstro cananeu canibal. Repetindo, para Walter de Speyer, esse bispo da Igreja Ortodoxa Oriental,
São Cristóvão era um monstro cananeu, canibal, ou seja, ele era um cabeça de cão, cananeu, e era também canibal. Pois bem, a lenda conta o seguinte: o suposto São Cristóvão, quando era um cabeça de cão ou um sinocéfalo, ele estava nas montanhas, daquelas regiões onde Cristo e seus apóstolos costumavam vagar e pregar o evangelho. Pois bem, algumas histórias contam que foi um dos apóstolos, outros contam que foi o próprio Jesus Cristo. Então, daí você já vê que tem divergência. Pois bem, vamos dizer que tenha sido Jesus. Então, Jesus estava passando com seus apóstolos e ali pela região onde moravam os cananeus, e vem este cabeça de cão, esse sinocéfalo, descendo as montanhas em direção a eles para atacá-los. Então conta a lenda que antes de atacar Jesus e seus apóstolos, Jesus com a sua presença metafísica de avatar, conseguiu intimidar o monstro. O monstro parou e, enfim, aceitou o evangelho, aceitou a palavra de Deus, que era proferida por Jesus, e a partir daquele momento, após aceitar aquela ideia do Deus único, ele perdeu de forma milagrosa a cabeça de cão e se tornou um humano 100%. Essa é a lenda. Tanto faz se a história conta que foi Jesus ou de seus apóstolos. A história, resumindo, é a mesma. Aí você me pergunta: Roger, você acredita nessa história? Não. Claro que não. Claro que não. E você me pergunta por quê? Gente, nos meus vídeos anteriores eu falo que os sinocéfalos, eles latiam. Eles se comunicavam com algumas tribos indígenas em certas ilhas, em certas montanhas, de certas localidades do nosso planeta, mas os índios não entendiam o que eles falavam, porque eles não falavam como nós, eles latiam. E São Cristóvão, nesta lenda, era um sinocéfalo, ele latia. Ele latia. Ok? Então veja bem. Como é que um sujeito que latia, um monstro que latia, ele pode ter entendido o que Jesus estava falando, se ele não tinha um contato maior com aquele povo, que era o povo judeu? Pois Jesus era judeu. Eles não tinham contato com os judeus. Já a história já se mostra lenda e marketing da igreja a partir daí. Porque Jesus era judeu. Jesus falava em aramaico. E o cabeça de cão, o suposto cabeça de cão, latia como um cão. Não tem sentido um compreender o outro. Aí eu sei o que você vai dizer. Ah, mas Jesus era filho de Deus, tinha grandes poderes. Tá bom, eu vou ficar por aqui. Certo? Mas vejam bem, os cabeça de cão, eles raciocinavam, mas eles tinham uma aversão muito grande aos seres humanos. Inclusive, existiam tribos canibais. Não eram todas, mas existiam tribos canibais, que quando eles derrotavam seus inimigos humanos, eles os devoravam depois. No jantar. No jantar. Exatamente. Então eles eram extremamente agressivos e eram muito mais fortes do que os seres humanos. Mais fortes e mais rápidos. Inclusive, eles usavam lanças, arco e flecha, que muitas vezes eram cedidos por índios, mas eles eram rápidos, e muitas vezes eles não se utilizavam
Nem disso eles conseguiam capturar suas caças simplesmente com a velocidade de suas pernas e agarravam a caça com as mãos ou suas garras e mordiam no pescoço dessas caças com suas bocas caninas e sangravam os animais. Entendido? Então, olha, realmente Jesus tinha que ter grandes poderes para ter convencido um monstro de tamanha ferocidade e que, apesar de em algumas tribos ele ter contato com alguns índios, eles tinham aversão aos seres humanos. Eles faziam trocas com os índios. Os índios compreendiam o que eles falavam mais por sinais manuais que eles faziam. Eles entendiam dessa forma. E os sinocéfalos, os cabeças de cão, eles entendiam o que os índios falavam. Entendia. Mas os índios não entendiam o que eles falavam porque eles latiam. Ok? E veja bem, vocês podem me dizer, mas Jesus devia entender. Aliás, o sinocéfalo deve entender o que Jesus fala. Não, ele não entendia porque ele não tinha contato com os judeus. Então, ele não entendia aquela língua, o aramaico. Ele não entendia aquilo ali. Eles podiam compreender índios porque em certas regiões eles tinham esse contato. Mas os cabeças de cão não tinham contato com os judeus. No caso, Jesus e os apóstolos. Eu sei, vocês podem dizer, mas Jesus tinha grandes poderes, era divino. Tá, tudo bem. Eu vou ficar aqui, vou parar por aqui, porque eu não quero continuar esse assunto, pois o vídeo já está ficando longo demais. Mas a minha opinião é essa. Isso é uma mentira, isso é um marketing da igreja, isso não é verdade. Isso é uma propaganda que a igreja faz dela, dizendo, aceite Jesus, seja cristão e todos os seus problemas estão resolvidos. No caso de São Cristóvão, ele deixou de ser um cabeça de cão e se tornou um humano, pelo simples fato de ter aceitado Jesus e posteriormente ter sido batizado. Ok? Ou seja, batismo, que é um dos dogmas da igreja ortodoxa, oriental, bem como da outra também. Ok? Bom, vou ficar por aqui. Qualquer dúvida, pergunta com relação a esse assunto, deixe suas perguntas aqui logo abaixo na seção indicada desse vídeo. E para aqueles que desejam ter uma consulta oracular comigo, por favor, entre em contato. A casadoraculo.com também tem meu zap aqui logo abaixo nas descrições desse vídeo. Muito obrigado pela atenção de todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.